Boa tarde a todos. Vamos dar início ao webinar da Vetor Editora. Enquanto aguardamos as pessoas irem entrando na sala, queria agradecer o convite, todo o apoio da equipe da Vetor, que está comigo aí desde de manhã, testando plataforma. Agora há pouco eu ainda recebi mais um WhatsApp, foram 3 pessoas me recepcionando. Então, resiliência é um pouco isso, né? Uma rede de apoio que funciona e que acolhe os humanos. Já que a gente está hoje para falar de estresse, a pandemia já traz tantas situações tão difíceis e eu escolhi falar principalmente como promover resiliência, né? Como trazer para as pessoas um pouco de bem-estar e conforto. Então, acho que vou começar contando uma história para vocês, enquanto as pessoas vão chegando devagarinho, nesses primeiros minutos. Eu vou falar um pouco daquilo que eu mesma faço na minha vida. Então, aquilo que eu vou chamar de receita pessoal e promover resiliência, acho que vai ser uma reflexão aqui para que todos vocês possam pensar na sua receita pessoal. Né? O estresse é inerente a essa situação, o estresse é ecológico, né? Nós somos herdeiros aí de um sistema evolutivo que, ao detectar algo que pode nos infectar, vem com respostas. Então, talvez o mais importante seja a gente poder ter também as respostas saudáveis diante de tudo isso. Então, aqui, né, tem um pouco de como eu promovo a minha própria resiliência, até porque eu acredito que a compaixão e o autocuidado começa na gente mesmo. Para que possamos promover para outro, precisamos aprender aquilo que nos equaciona. Resiliência é um fenômeno dinâmico, né? Um pouco aí como eu me coloquei aí na minha prancha aí para vocês me conhecerem um pouco como pessoa. Né? Então, eu sempre gostei de pegar onda, agora estou um pouco coroa e aí mudei a bordo, né? Acho que é essa alma de surfista, que é a alma de liberdade, que gosta de nadar sempre perto onde tem a crowd, onde estão as pessoas, né, acreditando na humanidade. Então, hoje eu sou uma praticante de stand-up paddle, a bicicleta vem na minha existência desde a infância, e é isso, resiliência e equilíbrio dinâmico, né? Não tem nada que vai ser, nos tornar invencíveis perpetuamente, então a gente, na verdade, vai ter que ir se equilibrando em movimento, né? Então, o convite hoje é esse. Como é que a gente vai fazer para, nesse movimento, nas intermitências, né, de tudo isso que nos assola hoje, podermos nos recuperar. Então, eu gosto de uma metáfora que é a do bambu. Né? O bambu ele fica lá no vento e quando o vento bate muito forte, ele verga, mas não quebra, né? E volta. Então, acho que a gente pode refletir um pouco sobre isso, né? Como suportar os ventos fortes, e podermos ir transitando nesse cenário esquisito, né? Então, eu estou no litoral norte do Rio Grande do Sul, em isolamento social, mas ontem eu estive em Porto Alegre e é um cenário assim meio Blade Runner, né? Bem esquisito mesmo, assim, as pessoas com as suas máscaras, aqui no litoral também usam, mas então lá tem um agrupamento maior de humanos, né? A cidade tem 1.300.000 habitantes, está meio pandêmica mesmo, assim, meio isolada, vazia, estranha. E esse cenário futurista, meio replicante, assim, nos causa estranhamento, né? Então, acho que é importante a gente ver como acolher os próprios estados emocionais para nos prepararmos para aquilo que a gente vai conversar um pouco hoje. Imagino que uma grande parte de vocês que estão entrando na sala são colegas, alguns colegas talvez mais jovens do que eu, estou aí há 30 anos na carreira. Então, por isso, vim falar um pouco da minha história pessoal para a gente começar. Comecei minha carreira, um dos meus primeiros trabalhos, e que foi muito significativo na minha vida, na minha carreira, e hoje me faz pensar muito nele, foi em hospital de emergência. Eu fui no front do SUS por 10 anos. E na entrada do século XXI, então me afastei dessa minha primeira etapa e me dediquei mais à minha etapa mais acadêmica e continuei sempre na clínica, né? Eu, na verdade, saí do SUS para fazer doutorado, mas continuei sempre atendendo part-time e
E acho que é isso, né? Se manter conectada com humanos o tempo todo. Então, pessoal, a gente tem aí uns 40 minutos de papo. E aí eu pensei numa maneira para me organizar, porque o chat hoje vai comportar muitas pessoas. Então, eu curto muito bater papo, mas eu vou ter que deixar o papo para o final, porque senão eu acho que eu vou ficar um pouco mais desatenta e com dificuldade para manter o foco aqui. Então, antes da gente começar, eu sempre gosto, né, eu falo isso para meus alunos, eu dou aula de terapias cognitivas, eventualmente por aí, na Weiner, na Projecto, às vezes eu dou aula também, mas então eu sempre digo para meus alunos que eu costumo premiar quem chega cedo, né? Então, quem chega cedo hoje vai começar meditando comigo, né? Então, uma parte da minha receita pessoal é essa. Eu há alguns anos trabalho com terceira onda e o programa ao qual me dedico é o Mindful Based Stress Reduction, do Jon Kabat-Zinn. E então eu vou pedir para vocês simplesmente se sentarem confortavelmente, apoiem seus pés no chão, tentem perceber os seus isquios, esses ossinhos aí na extremidade do nosso corpo, onde sentamos. Vejam se vocês percebem e prestem atenção nos seus pés bem sentados no chão. Vou pedir para vocês que fechem um pouquinho os olhos ou botem seu olhar a 45 graus para baixo e simplesmente inspirem profundamente 3 vezes e eu vou dar um sinal sonoro do início e o término dessa pequena prática que vamos fazer enquanto aguardamos nossos colegas entrando. Preste atenção no caminho do ar, desde a entrada das narinas até a sua barriga. Apenas observe. Não é preciso interferir no ritmo, apenas prestar atenção. Se for mais fácil para você, imagine que você tem um balão na barriga, assim que eu faço com algumas pessoas em desenvolvimento que eu atendo, crianças e adolescentes. E esvazia totalmente. Nós vamos gentilmente convidar a sua atenção a estar aqui agora, em algum lugar do Brasil, na segunda-feira, à tarde. Se a sua mente vaguear, lembre-se que é da mente. A mente passeia. Apenas gentilmente convide a sua atenção a voltar para essa tarde de segunda-feira. A mente é um lindo céu iluminado. Pensamentos, às vezes, são como nuvens. Basta não engajar e gentilmente voltar para a sua respiração. Esse pequeno exercício é apenas para estabilizar a nossa atenção, para estarmos presentes, aqui e agora. Inspira e expira profundamente 3 vezes. Vamos retornar ao nosso webinar. Siga prestando atenção na sua respiração
até o final da última vibração do sino. Muito bem, agora que vocês já estão aqui comigo, aterrizados nessa segunda-feira, em algum lugar do Brasil, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar algumas coisas que eu venho refletindo sobre como que a gente pode se conduzir aí nesse cenário difícil que estamos vivendo. Então, introdutoriamente, vou falar um pouco aí de qual é o caminho que eu decidi seguir nesses primeiros minutos que antecedem ao nosso papo mais aberto. Então, a pandemia representa, sem sombra de dúvida, uma enorme crise, uma crise global de saúde. Nunca vimos algo semelhante. A crise requer mudanças de comportamento em larga escala e impõe uma carga psicológica significativa para todos nós. Então, eu vou trazer algumas ideias das ciências cognitivas e comportamentais que, creio, podem nos ajudar a alinhar um pouco os comportamentos humanos para que a gente possa fazer algo que os franceses preferem muito mais do que adesão ao tratamento, observância, né? Não só no caso em promoção de saúde, observância é a única coisa que temos neste momento, que são comportamentos, principalmente de isolamento social, já que, por hora, não temos vacina e não temos ainda tratamento consolidado. Então, a justificativa para a escolha desse tema, quando o Vetor Editora me convidou para dar um webinar, eu já vinha refletindo bastante, eu comecei a acompanhar os movimentos da pandemia antes dela eclodir no Brasil, tenho pacientes que vivem fora do Brasil, então acompanho eles via plataforma. Aliás, um dos fatores de proteção para a nossa categoria e para as populações nesse momento, já que todos podemos ficar protegidos, né, para que possamos dar atenção em saúde. Então, nesse artigo da Nature, foi salientado exatamente a questão que vem surgindo no horizonte, né, da pandemia. E clamando para que é tempo de nos prepararmos, né, para a prevenção de outra crise que vai vir como uma onda, já está vindo, que é a crise de saúde mental. Então, acho que, sem ser alarmista, mas é importante que a gente possa ficar focado na realidade. Então, nesse artigo da Nature, de maio, né, foi buscado alguns dados anteriores, uma epidemia de menor potência, mas que ensinou, particularmente quem viveu ela no Oriente, foi a epidemia da SARS de 2003, né? Então, esses estudos dos surtos anteriores, eles podem iluminar o nosso caminho. A história, ela serve para que a gente possa pensar um pouco sobre o presente e também o futuro. E naquela ocasião foi associado a um aumento de 30% no número de suicídios em pessoas de mais de 65 anos de idade. Quase um terço dos profissionais da saúde relataram um provável sofrimento emocional e os sobreviventes da SARS foram considerados em risco para transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Então, isso é um fator bem importante porque conhecer esses dados faz com que possamos nos preparar e um dos fatores de proteção para estresse é podermos estar preparados para termos mínimos controles sobre a situação, já que ela é volátil, né, bastante difícil de manejarmos. Então, aqui vocês veem uma chamada da ABC News de abril, onde já em abril, no dia 7 de abril, o call, né, o helpline americano tinha simplesmente saltado 891%. Então, esse é um fator bem importante, né, de estarmos atentos ao maior risco que a população pode apresentar nesse momento, particularmente para aqueles que são portadores e têm já vulnerabilidade para alguma questão de saúde mental. Outro artigo relevante, aí, eu dei uma revisada para que a gente pudesse pautar nossa conversa em dados do hemisfério norte, porque
a maneira como está sendo conduzido lá ilumina um pouco o nosso caminho aqui. Estudos brasileiros já estão sendo conduzidos, mas enquanto os nossos dados não saem, como somos humanos, claro, temos as diferenças ecológicas, as diferenças dos contextos nos quais nos inserimos, mas somos humanos pelo planeta. Então, mais uma amostra de aproximadamente 1.000 profissionais da saúde que cuidavam de pacientes da Covid-19 na China, mostraram uma proporção considerável que esses pacientes começaram a relatar sintomas de depressão, 50% da amostra, ansiedade, 45%, insônia, 34%, angústia de um modo geral apresentando em 72% das pessoas. A boa notícia que eu recebi semana passada foi que já está pintando aí um fator de proteção para essas populações de risco. Os trabalhadores de saúde do fronte são pessoas que merecem o nosso cuidado, né? Todos nós, como profissionais de saúde, temos amigos que estão no fronte. E está aí pintando no Brasil o Telepsi, coordenado aqui dentro do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, mas um protocolo que hoje está dentro do Ministério da Saúde, um protocolo de investigação que vai ofertar 4 consultas, teleconsulta, para os profissionais de todo o Brasil, dentro daqui do sítio do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Isso é um fator importante, né? As pessoas têm que encontrar suporte instrumental, né? A gente fala bastante de suporte emocional, mas é importante também suporte instrumental. As pessoas precisam encontrar pontos de referência onde elas possam ter acolhimento humano, e esse protocolo é coordenado por um pesquisador jovem fantástico, é o Giovanni Salum. Tive a honra de trabalhar com o Giovanni na época do pós-doc, eu era pós-doc e ele também. E é uma pessoa não só com uma capacidade de trabalho gigante, quanto um coração gigante. Então, esperem um lindo protocolo que vai não só mostrar resultados, provavelmente um dos protocolos maiores do mundo em termos de intervenção, mas também, não só de resultados, mas também de acolhimento aos profissionais do front. Então, a gente vai discutir, né, as ameaças, mas não só as ameaças. Vocês estão vendo que toda a nossa conversa eu estou pautando no fator de risco e o contraponto proteção. Essa é a equação da abordagem ecológica e do desenvolvimento humano, né? Resiliência, então, como fator dinâmico, vocês viram ali em movimento, ali, eu na minha pranchinha. Então, é isso, né? Temos que estar sempre atentos para equilibrar essa balança, né? Então, o fator de risco está aqui, ergue esse fator de proteção o quanto antes, né? Porque essa intermitência do estresse aumenta a nossa capacidade de resiliência ao longo do tempo. Então, vamos tratar também das questões das influências sociais e culturais sobre os comportamentos, né? Nós, junto com outras populações latinas, temos que estar um pouco mais alerta, da mesma maneira que a cultura americana, temos um apreço enorme às liberdades individuais e, às vezes, podemos pecar um pouco pela perda do coletivismo. Então, tomadas de decisões e questões de julgamento moral que estão na pauta aqui com a gente, a importância das lideranças saudáveis, estresse e esse enfrentamento em larga escala, porque nós não estamos falando de enfrentamento aqui numa cidade ou no estado, nem num país, nós estamos falando de um enfrentamento global, e nesse momento urge a resposta humana importante para isso, que é coletivismo, né, o altruísmo. E a boa notícia que eu tenho para dar para vocês é que fazer o bem faz bem. Então, o altruísmo fez parte da nossa sobrevivência como agrupamentos humanos, e nesse momento a gente pode escolher essa atitude humana, mesmo aqueles que não tenham a história de serem historicamente pessoas altruístas, podem tentar nesse momento construir essa atitude e reforçar isso na sua existência. A sua própria resiliência vai agradecer, e os outros humanos também, de não precisarem se encarregar dos excessos dos egoístas. Então, além de tudo, mais ao final, vou me deter um pouco e falar de estratégias de terceira onda. Vocês já viram, já convidei quem estava a bordo aqui comigo no início a fazer uma pequena prática meditativa. Então, as estratégias de terceira onda, elas são mais focadas no processamento da informação do que nos conteúdos mentais. Então, é um lindo convite, né, ao autocuidado que a terceira onda traz, e particularmente o programa que eu venho trabalhando, que é o do Jon Kabat-Zinn, o Mindful Based Stress Reduction, tem essa delicadeza da alma, né, de convidar as pessoas para ficarem de uma maneira particularmente atentas a si mesmo.
E não é só a meditação, né? A meditação é uma água que acalma a alma, mas a atitude tem que ser de autocuidado, né? Aquela máxima do transporte aéreo, né? Coloque a máscara primeiro em você mesmo, né? É preciso estar respirando para poder atender as outras pessoas. Então, essa é a nossa pauta de hoje. E voltando então para mais achados de pesquisa bastante atuais, então tudo que eu busquei foi de abril e maio desse ano. E aqui tem um resumo que eu achei prudente abrir esse leque aqui com vocês hoje, que é para falar de como as ciências, né, sociais e do comportamento podem ajudar nesse apoio, né, à pandemia, às respostas da pandemia. Porque, antes de mais nada, somos clínicos, mas a gente pode ter ações em todos os níveis de atenção, né? Eu tenho uma história de psicóloga clínica, de atenção em saúde em unidade básica, unidade secundária, equipamento terciário, né? E como eu disse para vocês, como pesquisadora também já pesquisei psicoterapia, já pesquisei programa de prevenção, programa de promoção. Eu venho trabalhando com Social Emotional Learning já há uma década, mais do que isso. Mas na última década, particularmente, mais atenta a essa questão das aprendizagens socioemocionais. E nos últimos 5 anos, muito mais atenta a isso que eu coloquei para vocês, ao processamento da informação, a questão da importância das atitudes humanas, dos valores, além, muito mais além do que técnica. Então, nesse artigo aí da Nature, né, começa a parte importante aqui, botei aí para vocês compartilharem comigo essa loucurada, né, que aconteceu no início da pandemia, que o pessoal comprando o papel higiênico a 3x2, né, então é o trágico cômico da miséria humana, né. Às vezes eu me perguntava, mas o pessoal está se borrando de medo, isso é resposta evolutiva à questão da resposta do nojo e estar assim com grandes fardos de papel higiênico para poder limpar toda essa caca do Covid. Bom, enfim, nós estamos aí com a nossa miséria humana, tendo que encontrar o ponto de equilíbrio entre onde os nossos medos são úteis e onde eles são inúteis e onde eles podem reverter em comportamentos funcionais e onde eles acabam trazendo comportamentos doidos e disfuncionais. Então, o meta-análise constatou que, ao atacar os medos, pode ser útil para algumas situações, mas para outras absolutamente inútil, porque o medo, ele também ele traz respostas funcionais importantes nesses contextos, né? Então, apelar para o medo das pessoas leva elas a mudarem comportamento. Claro que o medo não pode chegar em índices de pânico que as pessoas travam, paralisam, entram em desordem, inclusive cognitiva, com dificuldade de tomada de decisão. Mas, para que elas mudem de comportamento, para que elas se deem conta que, se não por ela, por outro, por algum mais vulnerável, elas precisam se sentir capazes de lidar com ameaças. A gente não pode ter um medo alto com baixa capacidade de resposta, né? A gente precisa aumentar a eficácia das populações e para que elas possam ter estratégias defensivas adequadas. Não adianta a pessoa se invadir de medo e ter estratégias focadas na emoção disfuncionais, como beber, por exemplo. O uso de substância, onde as pessoas anestesiam suas emoções, já que elas não conseguem processar o tsunami que invade a mente delas. Por outro lado, a gente pode ter estratégias focadas nas emoções, não necessariamente no problema, quando o problema não pode ser resolvido imediatamente, é o caso. Mas essas estratégias focadas nas emoções podem ser úteis, funcionais, como exercício físico, como práticas meditativas, práticas de relaxamento. Né? Então, nesse momento, as pessoas estão, sim, equacionando seus desconfortos emocionais numa via adaptativa, fazendo bem à sua própria saúde. Botei essa imagem aqui, agora voltem a prestar atenção um pouquinho vocês. Que emoção você percebeu? É o Covid, né? A gente fica louco para se livrar dele, né? Vem medo, vem nojo, repulsa, aversão, né? Então, é isso que está nos mobilizando o tempo todo, mesmo que a gente não enxergue, a mídia nos estampa na cara. Então, primeiro para o outro lado do mundo, depois, então, o hemisfério norte começou a todo ele em cascata, assim, né? China, Oriente, Europa, Estados Unidos, e até que chegou e está entre nós. Capa da Veja, nosso dia a dia,
todos nós tendo que nos havermos com isso que ele provoca em nós o tempo todo. Então, pessoal, a gente precisa manter a nossa conexão com o ecossistema e nos darmos conta que, evolutivamente, as nossas respostas, elas são muito próximas, fora, claro, a nossa capacidade de processamento posterior e avaliação, mas quando vem uma ameaça ecológica como o Covid-19, as nossas respostas são de savana na África, né? Então, assim, luta, fuga e o congelamento. E aqui eu peguei um survey, o primeiro survey mais robusto, claro, evidentemente rodado na China, para iluminar o nosso caminho, então, daquilo que está sendo observado lá fora e o que está vindo para nós. Então, naquela nossa ideia inicial de que a história nos mostra um caminho importante para que a gente possa prever o nosso próprio futuro. Então, um estudo, ele mostrou dentro dessas mesmas condições que nós estamos vivendo agora, uma quarentena sem precedente, nem na China, nem em nenhum lugar do mundo, né? Então, aquele nosso velho ditado, nem aqui, nem na China, pois é aqui, na China, em tudo quanto é lado agora, a mesma situação miserável para todos nós de isolamento. E nessa mesma savana da África, lá nos nossos antepassados, a gente, sim, desenvolveu essa ideia de uma mente social, uma mente que precisa do outro para se sustentar, de uma mente que também desenvolveu, felizmente, o altruísmo, e foi um dos fatores de sobrevivência. Então, lá na China, o que os resultados, né, nesse survey gigante, aí, com mais de 52 mil pessoas na amostra, mostrou que ao tirar aspectos básicos das vidas das pessoas, então a nossa mente lá preparada para ter pelo menos um agrupamento de 150 indivíduos para nos escoltarem, para nos acolherem, para fazerem parte da nossa existência. Então, de repente, tudo isso foi para o beleléu e desencadeou uma variedade de problemas psicológicos, né, transtorno de pânico, ansiedade, depressão. Eu pesquiso particularmente transtorno de ansiedade há mais de 10 anos e a gente sabe que nas populações em geral a gente vai ter entre 12% e 13% de transtorno de ansiedade ao longo da vida, e os transtornos de ansiedade, eles costumam ter comorbidades, né? 40% dos transtornos de ansiedade, eles são comórbidos ou com outro transtorno de ansiedade, ou com depressão, ou com uso de substância, né? Então, alerta para os transtornos de ansiedade, que são os quadros de maior prevalência no mundo, e temos que ter esse cuidado, né, porque ele vai abrindo portas para outras entidades aí difíceis. Então, nessa amostra de 52 mil pessoas lá, 35% eram homens, 64,73% mulheres, foi usado um instrumento de estresse peritraumático, que tinham várias dimensões, né, de ver frequência de ansiedade, depressão, fobias específicas, mudanças cognitivas, evitação, comportamentos compulsivos, sintomas físicos, enfim, e perda de função social, né, num circuito de tempo específico. E o que foi encontrado? As mulheres mostraram um sofrimento psicológico maior do que o sexo masculino nesse survey, 24,87 para 21,41. A pontuação mais alta ficou no grupo de adultos, os jovens entre 18 e 30 anos, parecem confirmar resultados anteriores, onde os jovens, por obter uma quantidade maior de informações nas mídias sociais, talvez fiquem mais vulneráveis ao estresse. Então é importante, né, cuidar da toxicidade da enxurrada de informação, filtrar essas informações. Eu costumo filtrar as minhas informações em duas bases, a Lancet e a Nature, são os dois lugares onde eu busco informações seguras de saúde. Então, nessa loucura toda, o estresse, né, ele vai ter respostas psicobiológicas atávicas em todos nós, respostas que passam por aumento de batimento cardíaco, aumento a circulação vai para a periferia, a gente se prepara para lutar, né, nas situações agudas, ou fugir, ou miseravelmente, às vezes, congelar. Também vamos ter respostas imunológicas. Felizmente, nós somos bem preparados biologicamente para o estresse agudo. Na intermitência, parece que a nossa saúde também aguenta um pouco mais, então, super importante, já que esse estresse está permanecendo por muito tempo, no estresse crônico a nossa saúde começa a padecer mais, né? Então, assim, alarme, resistência, na quase exaustão começam a aparecer sintomas psicológicos e também vão eclodindo outros sintomas biológicos. Então, cuidado, a gente precisa se recuperar entre um tombo e outro, e o Covid está dando algumas quedas na gente por aí,
mas não se assustem com os tombos, o que importa é levantar, e quanto mais rápido, melhor. E contem com a mão dos outros, né? O fator mais robusto de resiliência ainda se chama rede de apoio social. Amigo, nessa hora, é uma bênção. Então, nesse mesmo estudo, a maior taxa de mortalidade ocorreu entre os idosos durante a epidemia, isso tem se repetido em todo o mundo, e, claro, não surpreendentemente, os idosos têm uma chance maior de sofrer impactos psicológicos. Então, é bem importante, né, que a gente veja também que, às vezes, as pessoas que têm muita informação, também maior nível de instrução, eles também podem ter mais estresse pela autoconsciência das questões de saúde. É digno de nota que a questão da migração, o Brasil também tem seus migrantes, né, no norte, muitos migrantes venezuelanos, aqui mais ao sul a gente tem outras etnias, outras origens de imigrantes, então cuidado, porque às vezes eles têm a rede de apoio mais frágil e precisam da nossa ajuda, precisam estar com os humanos nesse momento. Outra preocupação importante, né, são os trabalhadores que precisam fazer o uso de transporte. Esses também, eles viveram mais intensamente, principalmente nas áreas de epicentro da pandemia. Os índices deles de ansiedade foram muito mais altos, níveis de estresse em torno de 30,94%. Então, é super importante estarmos atentos a como proteger. Um fator super importante, né, então, a questão do sofrimento psicológico influenciado pelos recursos de saúde. Felizmente, a gente tem visto muitas ações solidárias. Aqui no Sul, o Estado de Parabéns, um grupo de empresas, companhias Afari, Gerdau e Ipiranga, acabaram de entregar para a cidade de Porto Alegre, nesse último final de semana, um hospital com 1.000 metros quadrados, não é um hospital de campanha, vai ficar como permanente, como um ganho para a cidade, e pode receber 60 leitos de Covid. Então, em 15 dias ele vai estar operacional. Ele foi erguido em 30 dias. Então, realmente, assim, a inovação a serviço do bem-estar, novas soluções, né, uma empresa inovadora aí, junto com o aporte dessas empresas. Então, isso aumenta a confiança nas populações, né? Você vê que empresas estão preocupadas com o nosso bem-estar e apoiam com ações como essa, né, que vem aumentar a nossa confiança de que a rede vai suportar. Aqui, felizmente, a gente tem caminhado de um jeito bom no Sul. Espero que ainda continuemos assim e também faço esses mesmos votos para todo o Brasil. Então, a questão da mudança do comportamento, ela também vem de sensação de eficácia. Sensação de eficácia tanto interna quanto isso, né? A rede de apoio que aumenta a possibilidade de eficácia. Cuidado também para um viés de otimismo, poliana não resolve nessa hora, tudo vai ficar lindo, uma psicologia positiva barata, né? De que só as emoções positivas são bem-vindas, isso é uma grande bobagem. Na verdade, todas as emoções são válidas e devem ser acolhidas e fazem parte desse cenário. O que a gente precisa é poder ver como regular essas emoções. Então, assim como o otimismo pode evitar emoções negativas, também pode subestimar a probabilidade de contrair doenças. Então, cuidado, né, de não achar que é o otimismo uma estratégia pouco funcional chamada negação, né? Negação da realidade não ajuda ninguém. Então, é importante a gente ter noção disso para que os líderes possam ter estratégias eficazes de comunicação com as populações. Porque essa emoção medo, então, vem diante das percepções de perigo e a gente precisa tomar decisões, né? Decisões tanto individuais quanto coletivas, levando em conta custo e benefício de escolhas para si e para o outro. Então, a qualidade da emoção, e aqui uma não é melhor do que a outra, a emoção negativa, medo, ela é útil, como a gente falou. A tristeza, às vezes, faz com que as pessoas se deem conta também das misérias as quais estão passando, e são importantes de ser acolhidas e serem processadas, né? Então, mas é importante a gente poder ver que, às vezes, se a mente está muito tomada de medo, fica difícil que as informações possam ser processadas de maneira adaptativa. Então, eu sugiro a vocês, como sugiro a todos os meus pacientes, que quando precisarem tomar decisões mais importantes neste período,
pelo menos deem um tempo. O estresse pode resultar em maior impulsividade, e particularmente para algumas pessoas que já tendem a essas respostas comportamentais, isso pode aumentar muito, né? Então, a gente tem visto aí profissionais ligados à área de álcool e drogas muito preocupados, aumento de violência doméstica. Então, é importante ficar atento a essas questões, de que o estresse pode transitoriamente dar algumas falhas cognitivas bem importantes, transformando pessoas, então, em pessoas de risco para as escolhas que podem ser impulsivas. Então, se tiverem dúvida, aguardem, a não ser que vocês estejam entre uma situação de vida ou morte. Fora isso, tudo pode aguardar pelo menos algumas horas para ser processado e melhor pensado. Então, essa questão, né, do viés, do medo, e existe uma coisa no processamento da informação, particularmente nos transtornos de ansiedade, e a gente estava falando de 12%, 13% da população, daqui a pouco a gente já está em 24% no risco, podendo chegar a 31%, dependendo, né, do posicionamento da pessoa no sistema social, como a gente viu na comunidade chinesa. Então, é importante a gente ver que o attentional bias, né, esse viés da atenção, a gente vai ficar mais atento no rastreio ambiental, né, às situações ameaçadoras, mas esse viés, e a mídia enviesa mais ainda, com alguns dados que às vezes as pessoas leem de maneira crua. Então, né, o Brasil chegou aos números de contaminação ou de perdas da Itália, mas, pessoal, vamos ver contingente populacional e não perder a sanidade, né, e a coerência de que a gente sempre tem que ver percentuais relacionados à nossa população, que hoje somos aí 207, 210 milhões de pessoas. Então, não é minimizar de maneira alguma, nem as perdas, nem os riscos, mas nem tampouco amplificar o negativo, imobilizando pessoas, fazendo com que elas paralisem frente a um aumento absurdo de estados ansiosos. Então, ainda é importante que a gente siga pesquisando no nosso contexto, e é importante ainda pesquisarmos se estruturas mais positivas de educação, né, de psicoeducação das populações, aliviariam essas emoções mais disfuncionais, né, e ajudariam nos comportamentos de adesão à saúde. Algo que tem sido pauta aí, né, no início com preconceito para as populações orientais, particularmente chinesas, né, como culpabilizando as pessoas, algumas coisas, teorias de conspiração, umas coisas completamente disfuncionais, né, e a gente tem que cuidar para que os nossos preconceitos não virem atos de discriminação, né. Nos últimos dias nós vimos a eclosão social nos Estados Unidos inteiro, né, como reação à morte de um afro-americano, e uma das coisas que mais me comoveu foi ver a polícia de Miami ajoelhada, rezando, né? Então, a polícia de Miami é uma polícia mais latina, né? E as pessoas que estavam na manifestação acabaram vendo que elas estavam se colocando antagônicas, querendo um confronto com aqueles que fazem parte do próprio sistema social, só porque vestiam a mesma farda de alguém que, inadvertidamente, inapropriadamente, sem nenhuma compaixão, tirou os direitos civis e a vida de uma pessoa, né? Então, muito cuidado com isso, isso é uma bomba explosiva, a dicotomia, as dualidades nessa hora. Na verdade, nós não estamos em guerra, nós estamos todos na mesma tempestade, em barcos de diferentes tamanhos, precisando remar para sair dessa situação. Então, a última coisa que nós precisamos é de convulsão social, de polarização, de situações extremadas, né, em plena pandemia. Então, a cooperação e o comportamento ordenado e normativo são comuns em situações de emergência e desastre. As pessoas ficam sempre pensando, vai ter uma turba, né, uma coisa desordenada, mas não, eventos anteriores mostram que as pessoas, quando existem desastres, algumas vão agir de maneira egoísta, porque essa é a sua natureza humana, mas a maior parte não. A maior parte mostra cooperação, mostra comportamento ordenado e normativo, e são isso, então, comuns em várias situações.
Já existem, inclusive, evidências, né, de grupos de ajuda mútua, e a gente tem visto essas ações espalhadas pelo Brasil todo, e agora há pouco relatei essa ação das empresas aqui do Sul, mas tem pequenas ações, né? Um amigo há pouco tempo me convidou para entrar numa ação de coleta de dinheiro para comprar cestas básicas. É bonito isso, né? Que a pessoa, ela mesma foi coordenar aquilo e entregar e fazer bem para si, para quem recebe, para quem engajou nisso também, né? Então, o altruísmo fazendo bem para todos. Então, é isso, né? Para não entrarmos numa situação de queda livre, é importante estarmos num salto de mãos dadas, né? Então, como falava do surf lá no início, o surf é isso, né? Olhar onde está a crowd é o lugar mais protegido para entrar na água, e nesse momento é uma água difícil, né? Com muitos movimentos imprevisíveis. Então, assim, vão ter vários fatores que vão influenciar, né? Como os nossos comportamentos como coletividade vão se ordenar. Contexto social, as normas sociais, desigualdade social, cultura, polarização, né? Então, é importante estarmos alerta para estes fatores de risco colocados. Outra dimensão relacionada é a questão rigidez ou frouxidão, né? Eu falava lá no início de algumas culturas como Singapura, Japão, China, têm normas sociais mais rígidas, punições por desvios, né? E outras são mais frouxas, como a nossa, Estados Unidos, Itália, com normas sociais mais fracas, essa importância enorme à liberdade individual, mesmo que ela possa, em algum momento, ter que ter um equilíbrio muito tênue, né? Então, esses países que já passaram por outras situações epidêmicas, eles puderam aprender com isso, né? Aqui no Sul, a gente tem observado uma certa adesão, pelo menos uma parte dos grupos. Eu fiquei pensando, atribuo a isso, quando estava lendo esse artigo da Nature, né? Nós tivemos uma história de epidemia da H1N1, né? A gripe A, e o Sul foi o estado mais afetado, né? Então, acho que as pessoas, de alguma maneira, esse medo e os comportamentos apreendidos naquela ocasião fizeram o que as pessoas estão fazendo, porque as pessoas esperam que a gente continue conseguindo enfrentar isso. Então, do ponto de vista evolutivo, essas regras elas ajudam a coordenação para a sobrevivência. Portanto, a propagação de infecções, né, vai restringir as nossas liberdades e vamos ter que coordenar essas dificuldades por algum tempo, e a atitude humana que nós vamos ter que cultivar é paciência, né? Então, vamos ter que ter essa ambidestria de coordenar as restrições apertadas com aquilo que necessitamos também para não paralisar a nossa sociedade. Eu vou pular um pouquinho aqui a questão das tomadas de decisões, e depois o webinar vai estar disponível no blog da Vetor Editora, porque a gente já está em 43 minutos e a ideia era que eu falasse aproximadamente 40, eu vou me estender um pouquinho e depois abrir para a nossa conversa, mas eu vou centrar agora, já falei de liderança, então aqui só tem algumas referências a mais, a importância então de isolamento social e conexão, né? Nesse momento a gente precisa da conexão humana, então é super importante que a gente tenha conexão, pelo menos por plataforma, mesmo que a gente tenha mais dificuldade, com vídeo a gente consegue ver a face do outro humano, já ajuda um pouco. E aqui é apenas um resumo do que desse artigo da Nature falava, então, a percepção da ameaça, a importância da liderança, essa tênue linha divisória entre os interesses individuais e coletivos, essa questão da ciência, né, balançando aí entre fake news, a ciência, então, sim, persuadindo as pessoas à mudança de comportamento e evitando essas teorias de conspiração. A atenção a essa questão da normatização social, ao equilíbrio da equidade social, cultura e cuidado também com política de polarização. Para que a gente possa ter, então, um mindset, né, essa mentalidade saudável que a gente está buscando aqui. O que a gripe espanhola nos ensinou? Tem um artigo publicado na Science, que foi citado por esse artigo da Nature, há 100 anos atrás. E lá, vejam bem, vejam se não é, eu já vi esse filme, ou nós somos um déjà vu. As pessoas não apreciam os riscos que correm, óbvio,
né? É contra a natureza humana que as pessoas se tranquem em isolamento rígido, como forma de proteger os outros e a si mesmo. As pessoas, muitas vezes, inconscientemente, agem como um perigo contínuo para si e para os outros. Então, vocês veem que isso há 100 anos e permanecemos mais ou menos na mesma situação agora, vendo emergir essa nossa natureza humana. Então, o que fazer, né? Que é o grande foco da nossa conversa. Então, já examinamos fatores de risco, falamos sobre fatores de proteção, e agora vamos para um pouco do que as ciências cognitivas contemporâneas podem nos trazer, que é o novo ABC, como a gente tem chamado, né? Então, essa atenção, desse modo particular, às próprias necessidades, esse equilíbrio e a compaixão, né? E o foco nos processamentos mentais, mas muito mais forte do que nos conteúdos, foco nas atitudes humanas. Então, que humano e as pessoas falam, vamos sair transformados da pandemia. Talvez, né? Se tiver tempo para parar, pensar, processar sobre os valores, que atitudes vai ter, porque a humanidade já passou por epidemias, por guerras, e nem sempre os humanos saíram melhor, né? Eventualmente sai a mesma coisa e algumas personalidades até agravam seu funcionamento mental, né? Então, mas, voltando para aquilo que nos equaciona, vamos ver aquilo que tem mostrado já evidências de efetividade de que a gente possa ter, então, esse bem-estar cultivado. Então, historicamente, né, o Mindful Based Stress Reduction começou em 79, mais na área da saúde, do câncer. Depois, uma segunda fronteira foi cruzada pelas abordagens baseadas em mindfulness, né, e nos anos 90, com o Siegel, o Mark Williams e o John Tinsdale, onde foi levado também para o âmbito da saúde mental. Então, agora, a gente tem que entender mindfulness não como uma técnica, né? Não é mais uma técnica a ser aprendida, é um modo de ver e viver a vida, que é esse, estar atento a si mesmo, prestar atenção de um modo particular, cultivar a atitude humana de não julgar. Então, assim, se você está podendo ajudar um amigo agora durante a pandemia, não exija que ele faça o mesmo, talvez ele não possa, é a pandemia, ele está fazendo o que ele pode nesse momento, né? Então, não julgue nem a si, nem o outro, e nem personalize como um descaso para você mesmo, né? Isso só vai trazer dissabor. Então, é isso, né? A terceira onda é como é que eu olho a minha experiência, né? Onde é que está a minha atenção? Está focado na ameaça? Eu quero ficar o tempo todo na ameaça? Ou eu posso convidar a minha atenção, como vocês fizeram no início da nossa conversa hoje, a prestar atenção na respiração, nas emoções, nos sons do dia, né? Eu posso querer ficar na segunda-feira, quase 4 da tarde, né? Ou ficar o tempo todo na pandemia ou no pandemônio, ou ficar tocando fogo, né? Tocando gasolina nas redes sociais, transformando a minha existência e a dos outros em algo desagradável. Então, onde é que está a atenção e para onde eu posso levar ela, né? Porque é uma escolha. Eu posso escolher ficar de modo reativo frente a tudo isso, ou acolher minha alma e responder a tudo isso compassivamente. Escolhendo, então, que caminho eu pretendo caminhar, quais são as estratégias que eu vou usar, né? Então, atenção plena é isso, é estar quieto, prestar atenção nas sensações corporais, o que o meu corpo me diz. Logo depois do fechamento total, aqui meu corpo me dizia que estava tudo muito errado, né? Então, saí caminhando aqui, onde eu estou em isolamento social, tentando botar ordem, tanto no meu corpo quanto na minha mente. Então, me reconectar e aguardar esse tempo, né, até que isso possa gradativamente acontecer. Então, há efetividade demonstrada já que esse tipo de abordagem, né, e aqui é um estudo da Lancet, onde foi visto tanto a efetividade quanto o custo-benefício das terapias baseadas em mindfulness, né, particularmente o MBCT, né, do John Tinsdale e do Siegel e do Mark Williams, foi comparado num estudo longitudinal, um lindo estudo longitudinal, e os resultados são muito promissores. Então, a corte dividida em 2 grupos, foram 424 pessoas alocadas em 2 grupos randomizados, e os resultados foram bastante importantes, né? Vocês veem aqui em vermelho MBCT, em azul fármaco. E os resultados mostraram que os pacientes com história de abuso na infância
mostrar maior benefício para controle de recaída no MBCT em relação a fármaco. O MBCT foi uma alternativa de prevenção para a depressão e efetividade, equivalente a fármaco em 24 meses, e os custos foram semelhantes, né? Custos de 112 libras para MBCT e 124 libras para antidepressivo. Então, parece que há razões para que a gente possa usar esse tipo de caminho para a prevenção de recaída e para ajudar os nossos pacientes na prevenção, promoção e tratamento. Então, buscando, né, esse novo mindset, né, de atenção, de equilíbrio. E aqui eu botei o meu logo porque é bem isso. Quando eu pedi para uma pessoa desenvolver ele para mim, era ciência e arte, né? Eu estava nessa batida da minha carreira, né, de trabalhar com estudos baseados em evidência, mas ao mesmo tempo estar sempre conectada com a humanidade, né, com essa importância de um humano com outro humano. Então, mindfulness é isso, né? É esse modo particular de prestar atenção que nos permite, vou pular aqui um pouquinho, então, esse foco triplo, no interno, no outro, no externo, como uma habilidade essencial que nos ajuda no controle cognitivo, e tomada de decisão necessita controle cognitivo, e chegando a algo que em breve a gente vai disseminar aí já com resultados promissores no Brasil. Aqui tem uma imagem do Rolling Stones, né, uma banda de rock que eu gosto, que está aí há mais de 50 anos, e não é por acaso que estão aí, né, porque pedras que rolam não criam musgo, né? Então esse é um dos conselhos que eu dou para as futuras gerações. Promover resiliência na área da psicologia, na área da saúde, é isso, não parem, estejam sempre curiosos. Curiosidade é uma atitude muito mindfulness, né, muito mente de principiante, muito em busca de novas direções, desafios para a vida. Então, aqui nós sintetizamos nesse programa, que é muito semelhante a outros programas, ele vai sair pela Vetor em breve, quais são as atitudes humanas que a gente coloca para dentro disso. Confiança, autodisciplina, mente de principiante, interesse pelo outro, não julgar, habilidade de esperar, aceitação, para aí sim a gente caminhar para a compaixão. Já falávamos anteriormente, então não adianta meditar se tiver uma atitude de gasolina, pura explosão, uma bomba, né? E a gente hoje preconiza, então, que as intervenções, e nesse cenário já tenho feito isso com meus pacientes, estou embarcado em plataforma com vários pacientes, gente também na linha de frente do Covid, profissionais de saúde, então, usando, né, como módulo horizontal, treino de atenção plena o tempo todo. Psicoeducação das emoções sempre, né, ativação comportamental para quem está deixando a peteca cair, super importante, rede de apoio, estejam sempre de olho na sua e na dos seus pacientes. Então, técnicas oriundas da psicologia positiva, fica aí, né, uma atividade que é largamente discutida, e fica uma tarefa para vocês. Depois dos nossos seminários, vocês têm 7 semanas de diário de gratidão. 7 semanas porque a pesquisa da Fridson mostrou que em 7 semanas aumentou resiliência. Façam, meus colegas, e preconizem para os seus pacientes. Eu vim aqui para falar de resiliência, então medidas muito simples para o seu autocuidado e para a gente seguir em frente nesse cenário duro. Então, módulo horizontal, abordagens contextualistas. Horizontal em pesquisa é aquilo que a gente faz todas as consultas, e vertical é aquilo que a gente escolhe, módulos que a gente vai introduzir em algumas consultas. Então, o sentido da vida e atitudes humanas o tempo todo na pauta. Então, cuidado para não entrar em exaustão com o Zoom. A American Psychological Association há 3 semanas deu o toque, o Zoom estava botando abaixo o pessoal, e aí o fator de proteção é, minimamente, tirem a sua imagem da tela. Tá? O fator mirror ali, espelho, é a pior coisa, além do tempo de tela que a gente já tem a atenção de um modo diferente. Então, assim se mantém em movimento, né? Aqui a bicicleta, como mais uma metáfora, eu acho que ela é muito a minha cara, assim como uma prancha de stand-up, está sempre mantendo o equilíbrio, se movimentando, exatamente porque o equilíbrio é esse, é dinâmico. Então, preconizando atenção plena sempre, né? Se você se sente inquieto, preocupado, bota a mão no coração, se acolhe, se ouve um pouco antes de seguir em movimento, minimiza a tela ou faz sumir a tela da sua própria imagem, isso aí só atrapalha. Aqui a mulher elástico também, nós somos 87% dessa categoria, cuidado mulherada, múltiplas tarefas, né? Nesse momento a elasticidade pode ter limite, somos fortes, mas não invencíveis.
Então, sempre um momento de recuperação entre uma jornada e outra, se mantendo em movimento, exercício físico. E agora, chegando ao nosso final, 1 minuto para vocês. Eu vou ficar respirando aqui, me recompondo de ter falado sem parar, igual uma metralhadora. E vocês vão anotar aí qual é a sua receita pessoal neste momento. Vocês não vão precisar revelar isso a ninguém, a não ser vocês mesmos. Aqui vocês têm um pouco da minha, Qigong, meditação, bicicleta, caminhada. Essa tarefa é uma tarefa contínua, eu vou deixar ela para vocês, para que vocês sigam refletindo ao longo de toda a sua caminhada, qual é a sua receita pessoal para se recompor. Lembrando a sua colega mais velha aqui, né, que a intermitência nos recupera e que precisamos nos recuperar nesse momento entre um desafio e outro. Então, aqui tem um pouco da minha família, meu marido e minha filha, que me ajudam nesse balanço da vida. Aqui é uma tralha que eu gosto de andar, é um patinete, sempre me equilibrando por aí. Outra coisa que me faz bem, que imagino que parte de vocês que estão aqui na tela comigo hoje, é a psicologia. Eu sou uma apaixonada, né? Nesses 30 anos nunca perdi minha paixão nem meu propósito. Vim para cá hoje também para acolher vocês, né, para poder estar como um dos pontos, e busquem os seus colegas, busquem os seus amigos, discutam os casos que vocês vão ter que são desafiadores, com colegas mais velhos, com quem estiver com vocês, e se protejam. Restringam os horários de notícias, procurem fontes selecionadas, né, procurem então nessa sua receita, aqui botei a receita do altruísmo, a Gaga, pude assistir um pouquinho ela, né, algumas conexões aí humanas recolhendo alimentos. Uma amiga minha aí me mandou um convite para uma live onde eles estavam dando aí a empresa deles arroz, 4 toneladas de arroz foram doadas por essa empresa de uma amiga, numa atitude bonita, né, que é isso, hoje as pessoas precisam umas das outras. Um pouco do que me faz bem, música, né, essa é a Google, eu sempre passo pela Google da casa, digo, ok, Google, toca aí não sei o que, qual música para hoje. Então, ver qual é a playlist que vai animar vocês nesse momento. Um pouco de Netflix, enfim, a arte, né? A arte da leitura, é o que a gente tem, a arte sempre para nos equacionar. Os pensamentos que não caminham ficam doentes, semelhantes ao corpo que não caminha. Então fica aí a dica, rede de apoio social sempre, se mantenha em movimento. Obrigado pela sua atenção. E estou com vocês no chat agora para responder aquilo que considerarem importante ou receber comentários. Estou vendo que tem muita gente aí me dando oi, me dizendo que está em Horizontina. Oi, Aline, legal te ver. Algumas pessoas conhecidas, outros não. Falei muito, às vezes esse é o meu defeito como professora, uma metralhadora, mas me deram um tempo aqui, eu tinha tanta coisa que eu queria falar, mas estou totalmente aberta. Né? Aquilo que vocês quiserem que a gente discuta mais um pouco, ou se pelo menos fazendo a sua tarefa, se nos despedirmos daqui a pouco, e como todo bom cognitivista da TCC, já fazendo o resumo do encontro, né, e também deixando a tarefa, já sabem, né, a tarefa é a receita de coisas boas para vocês, como ficarem atentos a tudo que passa, e lembrem, né, aquilo que eu falei no início, pensamentos são só pensamentos, às vezes quando o humor está mais para baixo, as pessoas se plantam a tomar chá com bolinho, com pensamentos, e não ajuda muito. Então, sejam gentis consigo, antes de mais nada. Né? Lembrem lá do nosso início, se der pane na aeronave, a máscara primeiro em vocês. Quando tiverem que acolher os nossos colegas que vão precisar de nós, ou as populações de risco que já estão precisando de nós, nessa epidemia de saúde mental, então, fica aí a dica, né, de novos caminhos e sempre mantendo a nossa humanidade. Os primeiros cuidados em saúde são sempre acolhimento, são sempre ouvir,
e sempre estar, antes de qualquer orientação teórica, que cada um de nós tem como referência, estar ali como um simples humano. Bom, como não veio nenhuma pergunta pelo chat, entendo que o nosso tempo provavelmente está finalizando. Lembrem que na abordagem ecológica, que é a que nos pauta nesse momento, uma pessoa não existe sem contexto. Então, ao olhar o outro humano, observem tudo que ele está vivendo, ouçam atentamente tudo que ele está vivendo. Algumas atitudes, muito mais do que perguntar por quê, ajudem e se perguntem para quê. Às vezes, quando as pessoas estão mais disruptivas e difíceis, a boa pergunta para elas é para quê? Onde é que vamos chegar com isso? E lembrando desse novo ABC, então, que vem para a nossa clínica contemporânea, de atenção, de equilíbrio e compaixão. E fica aí a dica, que não é minha, que é de todos os protocolos de mindfulness, que é de preconizar essa atitude de não julgar, de autodisciplina, de paciência. Olha, a Cláudia está agradecendo a prática inicial. Se vocês desejarem, podemos fazer uma prática de despedida, para estabilizar de novo a atenção e gradativamente cada um de nós voltar às suas transições e seguir em movimento pelas nossas vidas, no transe pós-pandemia. Então, se não houverem perguntas, vendo que as pessoas mais estão me dando boa tarde, agradecendo a prática. Alguém fala que acha importantíssimo nesse momento prestar atenção nas emoções, para assim melhorar sentimentos e, consequentemente, melhorar comportamentos. É isso aí, a Alexandra está certa. Alguém está com um áudio travando, talvez seja a conexão. Alguém pergunta se ficará gravado, a Vetor Editora diz que sim, ficará gravado e vai estar disponível no blog. Obrigada para a Jéssica, que curtiu aí, que falou alguma coisa elogiosa para mim, dando feedback, que achou pertinente o que a gente está falando. A Camila curtiu lembrar da música, lembrar da arte sempre. Eu acho que é isso é o que não pode vir abaixo nunca, é o que vai estar conosco o tempo todo. Então, alguém agradece a disponibilidade, eu agradeço também a disponibilidade de estarmos hoje aqui conectados. E então fica o convite para aqueles que ficaram comigo nessa 1 hora, enquanto vamos suavemente nos despedindo. Quem quiser, então coloque novamente seus pés no chão, prestem atenção na sua respiração. E agora prestem atenção na entrada do ar nas narinas, enquanto eu faço soar o nosso sino. O sino dá o início à nossa prática. Preste atenção na entrada do ar nas narinas. Perceba se há uma sutil diferença na temperatura do ar ao entrar e ao sair. Alguém fala de gratidão aqui comigo, eu também estou grata. Grata a Roseli, que lembra da yoga, sim. Super importante, as práticas de yoga, tai chi, qigong, que nos permitem meditar em movimento. Gentilmente convide a sua atenção agora a prestar atenção no ar nos pulmões. Veja se você consegue perceber a discreta movimentação das suas costelas.
É verdade, Karina. Cozinhar é muito mindfulness. E comer também pode ser um ato muito mindful. É verdade, Luísa. Se conectar com a natureza é uma bênção. Leve a sua atenção até a barriga. Agora que você já explorou 3 pontos de prestar atenção, ou na entrada do ar, ou no peito, ou na barriga, escolha aquele que lhe parece mais confortável nesse momento, aqui e agora, em algum lugar no Brasil. Começando a nossa transição, leve a sua atenção agora para os sons do dia, e cada um vai ouvir aquilo que está no seu entorno. Eu aqui no sul, talvez alguns no norte, nordeste, sudeste, centro-oeste. Alguém fala em pedalar, sim, manter a vida em movimento. Ouça os sons do dia. Feche os olhos. Mantenha-se atenta aos sons do dia do seu entorno, se preparando para a próxima transição. Inspira e expira profundamente 3 vezes e acompanhe o sino até a última vibração, indicando o final desta prática. Obrigada a todos, aqueles que permaneceram até esse momento aqui comigo. Espero que tenhamos novas oportunidades. A Karina Alencar está dizendo isso. Espero os próximos. Eu também. Espero que a gente volte a se encontrar. E realmente fica aí, então, dica de colega mais velha para vocês. Façam a sua receita, apliquem ela. E a segunda tarefa, um diário de gratidão, 7 semanas. Vamos seguir os resultados aí da Bárbara. Obrigada a todos pela oportunidade. Alguém está me dizendo isso? Obrigada, então. Vamos dar por encerrado esse webinar da Vetor Editora, a qual agradeço enormemente a todo o apoio, o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim é super legal. Eu tenho amigos pessoais na Vetor Editora e também vi várias pessoas aqui que já nos vimos em outros lugares. Então, obrigada a todos. Fica aqui a minha gratidão e os votos de que vocês se cuidem e que a gente possa passar essa pandemia. Até a próxima, pessoal, e fiquem bem. Minha última inserção, então. Um abraço para todos. E até a próxima. Lorena, obrigada.
Obrigada pelo feedback. Tchau, Aline. Estou encontrando algumas pessoas aqui. Estou aguardando a sala esvaziar. Como anfitriã aqui, em nome da Vetor Editora, agradeço a todos. Também espero que você fique bem, obrigada. Tchau, Tássio. Um grande abraço. De nada. O blog da Vetor vou dever, mas acho que mandando uma mensagem para a Vetor, eles saberiam dizer, acho que na aba do website vocês encontram. Obrigada a você, Vitória, por estar comigo aí. Gisele, gratidão também. Boa semana, Cassiane. Obrigada, Ana. Estou me despedindo gradativamente aí de alguns que estão saindo da sala, como se eu estivesse na porta da minha casa, dando tchau para meus amigos que estão indo gradativamente aqui depois de um encontro. Nós precisamos disso, né? Encontros humanos. Então, me sinto muito honrada de ter estado nesse encontro humano e esperar calmamente que cada um de vocês retorne para suas casas com saúde, com bem-estar. De nada, Iago. Sucesso para você também. Mais do que sucesso, aprecie o caminho, Iago. Nesses 30 anos, tive alguns êxitos, mas foi super importante apreciar minha caminhada. Então, esses são os votos que eu faço para todos os colegas que vivam o caminho. Por mais difícil que ele possa parecer, ele pode nos transformar também, à medida que a gente processa, pensa sobre ele, se conecta. Obrigada, Marta. Tchau, Lorena. Tchau, Divina. Bem, agora que gradativamente as pessoas já partiram. Obrigada a vocês. Eu vejo que Cristiane e Raimundo da Vetor continuam aí. Obrigada por todo o suporte. Maria Tereza, pelo convite. Também do Ricardo Matos, de todos vocês. Do Thiago, do marketing aí, que também estava me apoiando. E até uma próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. E agora eu fui. Tchau. Tchau, Lorena. Verdade, Marcos. A tolerância e a incerteza é o caminho, meu amigo. Nutrir paciência, o cenário é volátil. Nunca precisamos tanto disso. Aprendemos juntos sobre isso, nesse cenário atual. Então, fiquem bem, se cuidem aí. E um grande abraço a todos.